Nós saudamos todos os nossos amigos, nossos irmãos, todos aqueles que participam deste programa conosco com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é Profecias Bíblicas e nós estamos aqui com os pastores Edilson Rocha, Amém. Isaías Diniz. Paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a crise moral e ética. Nós estamos abordando nos programas anteriores a situação da sociedade atual, a situação que a sociedade hoje ela se encontra. E hoje nós vamos abordar o tema a crise moral e ética. Nós vamos ler Mateus 7:24, que diz assim: todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aqui o Senhor Jesus ele está falando acerca daquele que é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. No segmento desse verso, ele vai fazer um contraponto, mas aquele que não escuta as minhas palavras, ou seja, ouve, mas não escuta, ou seja, não coloca como prática, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, aquilo que não tem sustento, aquilo que não tem fundamento. Então, nesses últimos episódios, nós falamos sobre a situação da sociedade nesse período. Nesse último episódio, nós falamos sobre a crise da justiça, lembramos da profecia dita por Abacuque, que viveu praticamente 2.500 anos antes de nós, né, quando ele proferiu um grito profético. Está lá em Abacuque 1:4, que diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então vamos começar a falar um pouco sobre a crise moral e ética que se abateu sobre a sociedade. Quando nós falamos sobre a moral e sobre a ética, podemos definir que a moral é um dos assuntos muito tratado pela filosofia. E a moral ela possui uma forte ligação com a ética. Por isso que é bom relembrarmos a abrangência da filosofia em relação à lógica, à ética, à estética, à epistemologia, metafísica e política. E podemos perguntar por que este assunto é importante para nós nos dias de hoje, né, na sociedade dos últimos dias. Porque o conceito de moral, o conceito de verdade, ele tem sido relativizado. A origem da moral ela está na tentativa de orientar os comportamentos para uma boa convivência social devido à interdependência humana. E a moral, ela compreende um guia de um comportamento, é um guia de comportamento humano. A Bíblia, no sentido prático, é o maior guia moral deixado para o homem. Podemos lembrar de Provérbios, de Eclesiastes, das próprias pregações do Senhor Jesus, das cartas de Paulo e de outras cartas também e de outros livros que estão na palavra do Senhor. A ética, então, a principal diferença entre ética e moral é que a moral se refere às normas e aos valores estabelecidos, enquanto a ética é uma análise filosófica das ações e dos costumes morais. O Evangelho traz, né, uma moral que ela é uma moral não estabelecida dentro daquilo que é a razão humana, mas dentro da razão de Deus, ou seja, de uma lógica que nós não podemos alcançar. Então, pastor Edilson. A gente percebe que toda essa questão, né, ela está marcada pelo momento mesmo que nós estamos vivendo. Há uma crise moral, uma crise de ética, que é incontestável. Todos estão vendo à nossa volta, né, os problemas, esses relacionamentos conflitantes, não somente entre pessoas, mas entre até países, nações. Tudo isso, o homem não consegue se entender, né? Se houvesse um zelo pelas regras, pelas normas, seria bem diferente. Por isso que a palavra ela é um código de ética, é um código moral, né, para todos nós. A referência absoluta para o comportamento do homem, para a vida social, é a palavra de Deus. Então, as pessoas não compreendem isso. A igreja ela vive num ambiente de comunhão, de alegria, de amor, que traz todo esse convívio
dentro da moral, dentro da ética. A função de um pastor é zelar pela moral, pela ética, o cuidado que nós temos com tudo isso, né? Então, o homem ele perdeu a referência da palavra pela desobediência mesmo. Passou a desobedecer, a palavra dada por Deus desde o Éden, tanto faz, tanto fez, não dá dando confiança, e por conta disso iniciou uma vida tendo como base outros fundamentos, como referência, né? Baseados simplesmente na razão humana. Então, tudo que o homem professa crer hoje, não sendo pela salvação, ele está professando crer na razão dele mesmo, naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa, naquilo que ele defende, né? Os valores dele. E às vezes os valores não são bons, né? A verdade é essa. Mas somente quando então há um resgate pela palavra viva, a palavra revelada, que toca o nosso... O homem pode ter a consciência moral e absoluta de Deus e ter assim uma experiência de transformação de vida e de um novo nascimento. Nós conhecemos isso como o beabá da salvação no meio da igreja, né? Todos os dias nós estamos vivendo isso. Interessante naquilo que o pastor Gilson disse, que a salvação, ela é mudança de vida, não é mudança de ideia. Isso. Então, a salvação é uma transformação na vida do homem. Interessante que a palavra da vida, a letra, ela aponta o caminho, que é Jesus, mas também é fonte de ensino para essa vida. Nós vamos olhar na palavra sobre como, né, o marido trata a esposa, o esposo trata, né, o esposo, a questão para os jovens, para quem trabalha, para os filhos. Mas quando nós também falamos da palavra viva, que é a palavra revelada, além, a palavra da vida aponta o caminho, a palavra viva, ela revela o caminho, que é o Senhor Jesus. Então, como que a palavra, além de nos apresentar o Senhor Jesus, também nos prepara para esta vida, nesse conjunto todo que foi falado, moral e ético. Eu achei interessante que o pastor Isaías mencionou, que é uma mudança, o que é a mudança de vida, né? Porque a pessoa, fulano se converteu, aí ele agora está com outras ideias, ele está pensando outras coisas. Não é isso não. Ele foi convencido pelo Espírito Santo e esse mesmo Espírito Santo entrou na vida dele para mudar a vida dele. E ele muda de vida, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Nova criatura em Cristo Jesus. Então, isso é muito importante. Jesus, quando veio, ele veio para estabelecer, pelo Espírito, uma nova forma de vida. E é como foi colocado, não é uma nova forma de pensamento ideológico, mas é uma forma de vida. Paulo vai ressaltar isso nas suas cartas, aos Romanos ele escreve, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É bom abordarmos aqui até a questão do seguinte, né? Porque nós estamos falando de uma obra redentora, né? E tudo que se refere à obra redentora, ela sai desse plano terreno para um plano que é eterno, ou seja, aquilo que é profético começa a se revelar a nós, né? Então a gente percebe que as ideologias, as filosofias, as teologias, elas estão sempre ligadas a uma crítica daquilo que é aquilo que nós cremos. Mas na realidade, nós não estamos combatendo nada disso. Pode haver uma filosofia que é muito boa, uma ideologia também que até pode transformar, né, a qualidade de vida das pessoas, né, de várias maneiras. Mas nós estamos falando de uma mudança para uma vida eterna. É um negócio que não entra na cabeça daquele que não creu em Jesus, que não aceitou Jesus. Não teve uma experiência. Não teve uma experiência de salvação. A situação hoje da moral é como a da verdade, né? A moral hoje é relativa, né? E esse relativismo, ele colocou o homem na pior condição humana já vista ao longo de todos os séculos, né? Então, há vários pontos aqui que nós podemos lembrar. Primeiro, a questão da divinização do homem e a humanização do Criador, ou seja, o homem se tornou Deus e o Criador se tornou homem. Paulo fala aos Romanos, ressaltando isso aí, né, em Romanos 1, 26.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Foram entregues a um sentimento perverso. Está em Romanos, no verso seguinte, praticamente, né? Diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Rejeitam as dominações. Tudo isso está dentro do aspecto moral. E a palavra vai falar isso. Em Judas diz assim, Judas verso 8, e contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então, há uma série de outros aspectos, nós poderíamos continuar citando aqui, com relação à questão moral, à questão comportamental e esse contraponto entre aquilo que Deus estabeleceu, que só pode ser alcançado através de uma experiência, e aquilo que hoje se vê nessa sociedade que é decadente. Vou lembrar só de uma expressão: a humanidade está rebelada contra Deus. Isso aí praticamente emoldura todo esse assunto que nós estamos falando, né? Amotinada, né? Amotinada, isso. E o Salmo 2 fala sobre isso, né? Amotinam-se contra Deus. O Salmo 2, versículo 1, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Resistem à verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, muitas vezes olhamos para uma moral em relação a ser uma conivência, uma questão relativa. E a palavra nos ensina para o nosso falar ser sim, sim, não, não, que passa disso de procedência maligna. Por isso que nós precisamos viver conforme a palavra de Deus. E muitos estão falando até nos nossos dias sobre atualizar a palavra, sobre retirar, acrescentar. E precisamos entender que não precisamos mudar nada na palavra de Deus. Há um juízo, inclusive, para aqueles que tentarem mudar algo na palavra, mas o homem precisa mudar para viver de acordo com a palavra. Então, a palavra é eterna, mas o homem precisa mudar para viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra não está desatualizada, a palavra é viva, né? A obra que Deus realiza em nosso meio é uma obra viva, uma obra dinâmica, e por isso que o homem, né, ele precisa entender o que o Senhor tem para a sua vida e saber que essas palavras elas não passam, são palavras fiéis, palavras verdadeiras, e não há uma relatividade com o homem olha com um olhar mais relativo. Conhecemos a verdade absoluta, conhecemos a verdade real, que é o Senhor Jesus, e precisamos viver conforme aquilo que o Senhor nos ensina pela palavra de Deus. E a moral e a ética, né, para nós, para os servos de Deus, né, está no seu compromisso em ouvir e atender à voz do Espírito Santo. Foi o texto que nós lemos, né? Quando Jesus diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E há uma insensatez religiosa presente, quando Jesus fala dessa casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre areia. É sempre lembrando, né? A gente sempre lembra daquilo que temos aprendido, né? Porque areia e rocha, a formação é praticamente a mesma. Tem sílica, tem outros elementos, só que rocha é rocha, areia é areia. Não há como edificar uma casa sobre areia. E areia é tudo isso, aquilo que na verdade nos rodeia, porque é aquilo que não dá sustento a ninguém na sua jornada de fé e até mesmo os valores que naturalmente os homens cultuam. A família, os valores diante da sociedade, uma profissão, uma posição, um comportamento, tudo isso que é regido pela moral. Mas para nós, ou para aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se ele está edificado na rocha, e nessa menção do Senhor Jesus, né, ele vai falar sobre a rocha que é ele mesmo. Ele é a rocha, ele é o fundamento. Quem tiver edificado a sua casa, a sua vida espiritual sobre a rocha, olha, pode vir chuva, rios, ventos, podem combater essa casa como é natural, mas se a casa estiver edificada sobre a rocha, ela vai permanecer firme. E é na verdade, esse é o ponto fundamental que nós queremos deixar aqui nesse episódio.
enquanto as preocupações com a moral e com a ética são descritas, né? E há muita, como o pastor Edilson colocou, ou seja, a filosofia fala de moral, e isso é ótimo, a ética também, tudo isso é muito importante, mas nada daquilo que é relativo, ou seja, que é temporal, como nós, como homens que passa, nos dá um fundamento, mas aquilo que é eterno, sim. E o eterno está ligado ao fundamento que veio da eternidade, que é o Senhor Jesus. Os pastores querem ainda fazer alguma colocação? Nós já estamos encerrando aqui. Me lembro assim, rapidamente, do seguinte, né? Tudo isso que nós estamos falando, da ética e da moral, tem um termo que a gente usa muito na vida dos servos, que é o bom testemunho. E esse bom testemunho é o bom cheiro de Cristo, né? Então, fugir da aparência do mal, de ter uma vida regrada, né, em ordem, tudo a sua palavra, né, confirmada, seriedade, tudo isso é bom testemunho, é ético e é moral, dentro da moral. Nós não precisamos ir muito longe para entender o que é isso. A palavra já descreve para nós tudo aquilo que nós devemos ser, segundo a ética e a moral. Amém. Interessante que a nossa prudência, conforme, né, a moral, aquilo que o Senhor espera de nós, as nossas atitudes éticas também, mas é sermos prudentes, é entendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas e vivermos conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, não adianta eu conhecer tantas coisas ou conhecer a palavra de Deus, eu não vou viver conforme a palavra de Deus. Então, por isso que é uma nova forma de vida. Então, por isso há o convite para todos nós, para sermos prudentes ao edificarmos a nossa casa sobre a rocha, porque tanto quem edificou, a parábola fala da rocha, da terra, as intempéries vêm, as adversidades vêm, mas quem está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus, permanece. Então, o servo precisa cada dia não só edificar a sua casa sobre a rocha, mas permanecer nessa rocha até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom, com isso nós encerramos aqui esse episódio. Agradecemos a sua presença aqui, aos pastores presentes, pastor Edilson Rocha, Amém. A paz do Senhor. Isaías Nunes. Amém. A E paz do Senhor despedimos de Jesus. você com a paz do Senhor Jesus.